unge Jesus para um propósito maravilhoso. Ele mesmo testemunha em Lucas 4, o Espírito do Senhor me ungiu. E sabemos que foi nesse dia que ele foi ungido. Então veja, no início Deus disse algo, o Espírito veio sobre aquela palavra, manifestou aquilo que Deus estava declarando. Agora no batismo, a palavra está se levantando e o Espírito vem sobre a palavra. Não, veja, João disse que Jesus é a palavra, o verbo. A palavra está em evidência e o Espírito vem sobre a palavra. Aleluia. E aí me lembro de Atos capítulo 10. Esse é um dos textos que eu mais leio, que eu mais cito, que eu medito bastante sobre ele. O momento onde Pedro está na casa de Cornélio. Pedro está na casa de Cornélio diante de pessoas sedentas, pessoas que estavam abertas a ouvir tudo aquilo que Deus havia confiado a Pedro. Cornélio abriu a porta da sua casa para que Pedro entrasse. Tudo aquilo era o cumprimento de uma visão que ambos tiveram, e o propósito divino estava para se estabelecer ali. Então a Bíblia diz que Pedro começa a falar, começa a pregar sobre Jesus, sobre a sua obra, e a Bíblia diz que ainda falando as palavras, caiu sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. Eu estou falando, irmãos, sobre um ambiente onde a palavra é liberada, onde a palavra é honrada, onde a palavra é considerada. Esse ambiente é um ambiente favorável ao mover do Espírito. O Espírito virá sobre a palavra e vai manifestar aquilo que a palavra está dizendo. Amém, amados? Quantos aqui amam a palavra do Senhor? A Bíblia diz que nós não devemos errar, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ambas as coisas, irmãos, são fundamentais. Estarmos cheios da palavra, mas também estarmos cheios do Espírito. Eu estava dizendo para você que existe um trilho seguro, um fundamento que vai garantir que as manifestações sejam genuínas. E esse fundamento se chama a palavra de Deus. Porque o mover do Espírito, ou o Espírito Santo, não vai contrariar a palavra de Deus. Amém, irmãos? O Espírito Santo vai trabalhar em concordância com a palavra. Então nós precisamos estar cheios da palavra, inclusive para discernir as coisas que acontecem em um mover. Eu não estou falando de julgar, eu estou falando de discernir. Não estou falando de julgar carnalmente. A Bíblia fala para julgar a profecia, dá os princípios pelos quais podemos fazer isso. Mas eu não estou falando sobre alguém intelectualmente, racionalmente, dizendo isso é Deus, isso não é Deus. Não, irmãos, eu estou falando sobre alguém cheio da palavra, aberto ao mover do Espírito e desfrutando quando essas coisas acontecerem. Pessoas por enganos, por erros, por decepções, situações que passaram, rechaçam o mover do Espírito, rejeitam. Elas dizem, eu nunca vi isso, e pelo fato de nunca terem visto, não querem se envolver com aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, se você encontrar na rua um pacote de notas de R$100, e em meio a essas notas de 100 encontrar uma falsa, você joga todo o bolo no lixo? Não, você tira o falso e fica com o verdadeiro. Muitas pessoas têm rejeitado o mover do Espírito, porque se decepcionaram com alguma experiência que não era genuína. Mas eu quero dizer, amado, que uma vez cheio da palavra, uma vez conhecendo as Escrituras, você vai experimentar do mover do Espírito. E você vai desfrutar, você não vai ficar com o pé atrás, você não vai ficar com ressalvas a isso. O irmão Reagan dizia, se essa geração não falar do mover do Espírito, a próxima vai perdê-lo. É muito sério, amado, quando nós desconsideramos algo que está na palavra do Senhor, que é uma bênção para desfrutarmos. Mas veja, precisa haver de fato esse equilíbrio. Nós precisamos da palavra, não podemos abandonar a palavra. Amém? Eu vejo pessoas querendo, desejando ardentemente as coisas do Espírito, entrar na dimensão espiritual, mas elas não têm lastro da palavra dentro delas.
E algumas experimentam algumas situações e ficam escandalizadas com aquela experiência. Sabe, querido, eu e você não podemos andar à luz das nossas experiências. Precisamos andar à luz da palavra de Deus. E filtrar as experiências pela palavra de Deus. Amém? Nos encher da palavra, estarmos saturados da palavra. A Bíblia diz que a palavra habite ricamente em vós. Amém? E a Bíblia fala quando isso acontece. Quando a palavra habita ricamente em nós, haverá cânticos espirituais, haverá salmos, nós vamos entoar ao Senhor de todo o coração, nós vamos admoestar uns aos outros em sabedoria. Então veja que a palavra é o material que o Espírito quer. Vou dizer de novo, a palavra é esse material que o Espírito quer para trazer a manifestação à vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos da palavra. Eu me lembro que uma vez assistindo um vídeo do pastor Bud, eu não convivi com ele, mas eu ouvi muitas mensagens dele, eu assisti muitos vídeos dele, eu convivo com um homem que viveu com ele por um tempo da sua vida ministerial, e estava assistindo um vídeo do pastor Bud, e ele estava contando sobre pessoas que estavam questionando o sucesso do seu ministério. Como é que seu ministério, a sua igreja cresce tão rápido? Como é que a palavra que você prega tem causado tanto impacto na vida dos brasileiros, tem feito tantos milagres, tantos resultados têm acontecido? E ele disse: Deus falou comigo, pregue a minha palavra e eu vou soprar sobre a sua obra. E ele diz naquele vídeo, Deus está soprando tanto que até parece um furacão. E de fato, irmãos, nós estamos vendo um crescimento promovido pelo Senhor, vidas sendo afetadas por essa palavra, igrejas nascendo em muitos lugares, remas sendo abertos em muitos lugares, a palavra está correndo velozmente, amado. No Rema, no Centro de Treinamento Bíblico, que é uma instituição abençoada pelo Senhor, o irmão Reagan, no ano de 1974, foi inspirado por Deus a idealizar essa escola, e ele começou a se dedicar a preparar esse conteúdo, essa grade curricular, onde pessoas iam ser expostas às doutrinas bíblicas, a assuntos práticos da vida cristã. E eu costumo dizer em sala de aula, quando eu estou lá ministrando, eu amo o Rema, porque é uma escola da palavra e do Espírito. Nós vemos o mover do Espírito acontecendo em sala de aula. Palavra de sabedoria, do conhecimento, discernimento de espíritos, profecia, línguas, interpretação de línguas, milagres, dons de curar em operação. Sabe, amado, é um ambiente onde a palavra é ensinada, e se você olhar, isso faz todo sentido biblicamente. Jesus pregava, ensinava, e depois disso as demonstrações do Espírito aconteciam. Então a palavra é essa estrada pela qual o Espírito virá. É esse trilho, irmão, que vai trazer a manifestação, o poder de Deus. Tinha um homem chamado Smith Wigglesworth. Ele se auto-intitulava o homem de um livro só. Qual era o livro desse homem? Diga comigo, a Bíblia. Esse homem aprendeu a ler na sua Bíblia. Sua esposa o ensinou a ler. E esse homem se levanta em Deus, e ele é conhecido como o apóstolo da fé. Amém, amados? Um homem que se encheu da palavra, mas se você olhar para os relatos históricos da vida desse homem de Deus, você vai notar que enquanto ele estava ensinando ou pregando, de repente, os livros registram, nesse momento, o irmão Smith profetizou. Nesse momento, o Smith falou em línguas e interpretou as línguas. Nesse momento, ele deu uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Nesse momento, os dons de curar entraram em operação na vida dele. Aleluia. Até em situações que parecia que o irmão Smith sofreria um acidente, conta-se a história, tem registro em livros, que ele caiu da plataforma, se desequilibrou, e quando ele caiu, ele encostou no ombro de uma pessoa, aquela pessoa tinha deslocado o ombro, ela foi curada na hora. Aleluia. Sem querer, irmão.
Eu estou falando de alguém cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus. Aleluia. Então, a Bíblia diz lá em Marcos 16, versículo 20, para ninguém dizer, meu Deus, o pastor nem abriu a Bíblia. Marcos capítulo 16, versículo 20. Glória a Deus, Ele é bom em todo o tempo. Marcos capítulo 16, desculpe, versículo 20. Está escrito, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, diga confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Veja que texto maravilhoso. A Bíblia diz que os discípulos saíram e iam pregando a palavra por toda parte. E quando eles pregavam a palavra por toda parte, o Senhor passou a confirmar a palavra que eles estavam pregando. Paulo instrui aquele jovem ministro chamado Timóteo, prega a palavra. Amém, irmãos? Prega a palavra. Quando alguém prega a palavra, está criando uma oportunidade para o mover do Espírito. Amém. Aleluia. Deus está pronto para confirmar a sua palavra. Quantos aqui tem palavra de Deus na vida? Quantos aqui tem uma palavra de Deus específica que ainda não se cumpriu? Deixa eu te falar, amado. A Bíblia diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Continua crendo nessa palavra, porque vai chegar uma hora que o Espírito vai pegar essa palavra e algo sobrenatural vai acontecer com você. Aleluia. Deus quer confirmar a sua palavra, é a vontade dEle. Ele disse para Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Amém, queridos? Atos capítulo 14, versículo 3. Atos capítulo 14, versículo de número 3. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Atos capítulo 14, versículo 3 diz, Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Quantos aqui creem que Deus está pronto a realizar milagres extraordinários, sinais, prodígios, maravilhas? E a Bíblia diz lá em Atos 19:11, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Agora nota a vida que Paulo vivia com a palavra. Se você estudar bastante sobre a história de Paulo e o seu relacionamento com a palavra, é bem forte, irmãos, é bem intenso, é bem interessante. Inclusive, no finalzinho da vida de Paulo, Paulo percebe a chegada a hora, da sua partida, e ele começa a perceber por dentro isso. Ele está em prisão domiciliar, e ele manda um recado para alguém que iria visitá-lo. Olha, faça um favor para mim, traga a capa e os livros, e os pergaminhos. Aquele homem, mesmo percebendo que estava chegando no final da sua carreira, continuava estudando a palavra. Aquele homem amava a palavra, aquele homem não vivia sem a palavra. Eles disseram, os apóstolos, quando viram uma situação acontecendo na igreja, lá em Atos capítulo 6, uma situação se levantou, eles precisavam resolver um problema que surgiu, as viúvas não estavam sendo atendidas da maneira que deveriam, houve murmuração entre pessoas ali, isso chegou aos apóstolos, eles disseram, vamos levantar pessoas para atender essa causa, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Diga comigo, no ministério da palavra. Aqueles homens entendiam a importância da palavra na vida deles.
Paulo enfatizou muito a importância da palavra àqueles a quem ele treinou para o ministério. Por quê? Eles estavam para viver um tempo onde pessoas se infiltrariam na igreja para ensinar coisas contrárias à sã doutrina. E não é diferente no nosso tempo, amado. Nós estamos em dias onde espíritos enganadores e doutrinas de demônios têm pego alguns incautos, pessoas que não têm um fundamento sólido na palavra. Homens e mulheres de Deus nas Escrituras, percebendo os tempos que eles estavam vivendo e também os tempos que ainda iriam se manifestar, declararam: é tempo de nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos apartemos delas. Deixa eu te falar, muitas coisas vão tentar tirar as pessoas da palavra nos últimos dias, mas nós precisamos, irmãos, estar firmados, arraigados nessa palavra, para estarmos seguros diante dessas pressões, dessas ameaças, de coisas que não são genuínas, que não vêm da parte do Senhor. Muitas pessoas têm caído em enganos, irmãos, pelo fato de não estarem familiarizados com a palavra, com a sã doutrina. De fato, a Bíblia diz que haveria um tempo em que haveria coceira nos ouvidos. Pessoas não suportariam a sã doutrina. Mas deixa eu te falar, também existe um povo que ama a palavra, que ama a sã doutrina, que vai preservar isso e que vai vivenciar esse mover que está reservado para esse último tempo. Historicamente, vemos que a igreja vivenciou um tempo de curas extraordinário. Teve um movimento nos Estados Unidos chamado A Voz da Cura, maravilhoso. Um grande mover de cura varreu aquele local e outras partes do mundo também foram afetadas por aquele mover. Teve um avivamento na rua Azusa, que impactou pessoas, nações e até gerações, pessoas que vieram depois. Teve avivamentos da palavra, um despertamento para uma revelação maior, para olhos espirituais iluminados, para compreender verdades que foram abandonadas ao longo do tempo, da história da igreja. Mas sabe que alguém profetizou sobre o último tempo que nós estamos vivendo? Alguém disse que esse mover vai ser a junção de todos os outros que aconteceram lá atrás. Palavra, cura, Espírito. Aleluia! Um grande mover acontecendo nos nossos dias. Mas sabe que não vai ser feito apenas de profecias, de curas miraculosas nas ruas. Não, irmãos, vai ser a palavra pregada, a palavra ensinada e Deus confirmando a sua palavra. Sabe que isso não vai acontecer só na igreja não, isso vai acontecer lá fora onde os pecadores estão. Vai acontecer nas casas. Aleluia. Deus não vai usar só aqueles que Ele chamou para os 5 dons do ministério. Deus vai usar enfermeiras nos hospitais. Deus vai usar médicos. Deus vai usar professores na sala de aula. Deixa eu chocar você, Deus vai usar políticos. Lá no Senado, lá no Palácio do Planalto, Deus vai levantar homens que estão em chamas, cheios da palavra e do Espírito, que vão desencadear um mover nesses lugares. Pessoas que aprenderam com Deus a mudar ambientes. Pessoas que sabem que palavras mudam ambientes e atraem o mover do Espírito. Esse irmão que eu estava fazendo menção minutos atrás, Smith Wigglesworth, disse algo que chocou os teólogos da época. Ele disse: se o Espírito não se moveu, eu movo ele. Alguém diz: meu Deus, mas isso contraria o ensino de Paulo. Ele diz que o Espírito faz como lhe apraz. Mas deixa eu te dizer, aquele homem descobriu que pela palavra ele provoca o Espírito. Ensine a palavra, pregue a palavra, e você vai ver o Espírito entrando em cena. Aleluia!
Aleluia. Você está pronto para entrar numa casa para fazer uma visita e começa a conversar com alguém, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. Daqui a pouco você percebe no seu espírito, tem alguém lá no quarto doente, manda chamar. E aí os dons de curar entram em operação, você diz, levanta dessa cama, ele levanta. Glória a Deus. Aleluia. Não deixa eu ficar empolgado com a palavra sozinho. Se empolga também com a palavra. Celebra a palavra, dança a palavra, canta a palavra, declara a palavra, ensina, prega a palavra. Aleluia. E nós vamos ver o que está escrito acontecendo, irmão. Isso não ficou apenas para o livro de Atos dos Apóstolos. De fato, nós estamos ainda escrevendo essa história. Aleluia. Porque nós somos a mesma igreja. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas vão acontecer nos nossos dias. Amém? E quem será participante disso? Deixa eu te falar, todo aquele que estiver disponível. Todo aquele que se encher da palavra, todo aquele que se encher do Espírito, todo aquele que se dispor ao Senhor. Em Atos a Bíblia fala sobre Deus chamando um homem para realizar algo específico, e a Bíblia diz que Deus convoca ele dizendo assim, dispõe-te, e a Bíblia diz que ele se dispôs. Sabe que Deus vai procurar pessoas disponíveis nesse tempo? Pessoas que vão renunciar a coisas lícitas, irmãos. Talvez não seja um desafio para nós renunciar a coisas ilícitas. Você é crente, você tem recebido palavra de Deus, você tem princípios, mas sabe que é o tempo de começar a renunciar a algumas coisas lícitas. Pode ser lícito para outro, mas para você já não é mais. Por quê? Porque você tem um propósito, você tem uma carreira, Deus tem algo específico para você. Se você se envolver com aquilo, vai ser atraso para a sua vida. Aquilo não está errado na sua essência, mas por causa de um chamado, por causa de um plano, por causa de um propósito, você abre mão daquilo e diz, eu vou me ocupar com os negócios do meu Pai. Aleluia. Nos ocupando com os negócios do nosso Pai. Quantos aqui estão prontos a se ocupar com os negócios do Pai? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que esse Paulo que nós fizemos menção aqui, se afadigava na palavra. Ele debruçava nas Escrituras, ele extraía tudo o que ele podia dessas Escrituras. Lembrando que ele não tinha o compêndio todo escrito, mas ele escreveu um terço desse compêndio. O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Esse homem inspirado pelo Espírito, deixa registros para nós. Deixa eu te falar, nesse tempo que nós estamos vivendo, não tem necessidade de escrevermos outra Bíblia. O cânon sagrado já se fechou, mas eu declaro sobre a sua vida que você vai deixar registros para os seus filhos, registros para os seus netos, coisas que Deus fez na sua vida, coisas que Deus fez através de você. Eu estou falando sobre pessoas que vão passar e vão deixar legado, porque viveram na palavra, porque se encheram do Espírito. Pessoas que vão deixar uma marca na sua história, no seu tempo. Aleluia. Quando nós passarmos e os nossos filhos se lembrarem de nós, vão dizer, um homem de Deus passou por essa terra. Eles não estarão falando meramente de alguém que eles leram nos livros, eles estarão falando dos seus pais. Pessoas que debruçaram nas Escrituras, que mergulharam nas Escrituras, que mergulharam na oração, que se encheram do Espírito, que provocaram pela sua escolha de viver uma vida na palavra, moverem em lugares onde eles andaram, onde eles passaram, onde eles trabalharam. Aleluia. Sabe, quando alguém sai de um lugar, por exemplo, de um trabalho, de um emprego, de uma escola, de uma sala de aula, as pessoas sentem saudade ou dizem graças a Deus? Sabe, irmãos, que as pessoas devem sentir saudade de nós, por aquilo que nós representamos, por aquilo que está em nós, por aquilo que nós vamos liberar sobre elas.
Sabe, querido, nós estamos, deixa eu compartilhar algo com você aqui, para você se alegrar juntamente comigo. Nós estamos lá, numa outra frente dessa obra, lá em Interlagos. Nós estamos para mudar de prédio. A igreja cresceu. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu já soube de vizinhos lamentando sobre isso. Que pena, a igreja vai sair daqui. Sabe, querido, quando saímos é para deixar saudade, não é para alguém dizer, graças a Deus que foi embora. Eu estou falando de Deus mudando você de estação. Por exemplo, você é promovido no seu trabalho, mas você deixa saudade. Por quê? Porque quando você estava lá, você liberava uma atmosfera. Através das palavras que você dizia ali, através das orações que você fazia ali. Eu ouvi de um homem de Deus, sobre um homem de Deus, na verdade, que orava em um ambiente na sua casa lá, um ambiente específico. Anos se passaram e pessoas visitaram a casa daquele homem. Disseram que todos os cômodos da casa eram diferentes, mas aquele lugar onde aquele homem orava tinha um quê de especial. Se você assistiu aquele filme Quarto de Guerra, você sabe que chega um momento da história que alguém comprava uma casa por causa de um quarto. Nós sabemos, amado, que nessa aliança Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o que eu estou falando é que alguém que tem a palavra, que tem uma vida com Deus, pode transformar um ambiente. Através daquilo que ele diz, através daquilo que ele faz, através de mãos levantadas, através de louvores, através de adoração. Pessoas podem chegar no ambiente da sua casa e perceber paz. Porque você vive lá, porque você ora lá, porque você declara a palavra lá, porque você invoca o Senhor lá. Aleluia. Então eu estou falando sobre pessoas, irmãos, que têm esse relacionamento com a palavra, e consequentemente são essas que vão desencadear o mover do Espírito em lugares onde elas estiverem. Aleluia. Estava ouvindo de um homem de Deus que foi preso por exercício ilegal da medicina. O que aconteceu? Ele entrou no hospital, na UTI, curou a todos. Foi preso. Cadê o seu, como é que é o nome do negócio lá? CRM. Cadê o seu CRM? Não tinha para apresentar. O que ele tinha era o Espírito. O que ele tinha era a palavra. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus quer te fazer relevante. A Bíblia diz que onde Deus nos plantou, florescemos. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estou crendo para um tempo novo, um tempo diferente. Eu tenho falado com os irmãos lá em Interlagos. Irmãos, não é apenas uma mudança física, é uma mudança de estação. É uma mudança para um nível maior de unção. Nós vamos experimentar de coisas novas em todos os sentidos. Sabe, querido? Então, eu vejo pessoas hoje, lá aos nossos derredores, já questionando isso. Meu Deus, a igreja vai embora. O que vai ser de nós? Eles podem ir juntos se eles quiserem. Amém, irmão? Glória a Deus. Sabe que Ele nos tem confiado essa condição de tirar pessoas de um estágio, de uma condição de vida e levar para outro? Sabe que eu não posso levar pessoas a um lugar que eu nunca fui? Eu só posso levar pessoas a um lugar que eu já fui, a um lugar que eu já visitei, a um lugar que eu sei o caminho. Então Deus está te chamando para tirar pessoas de uma condição de vida e levar para outro estágio de vida. Através da sua palavra, através do mover do Espírito, que você vai liberar
sobre a vida dessas pessoas. Sabe que palavras carregam ambientes. Eu vejo algo tão maravilhoso naquele texto de Atos, Pedro falando as palavras. Não, geralmente a imagem que me vem aos olhos é a de uma nuvem. Pedro começa a falar as palavras, é como uma nuvem que vai crescendo sobre a cabeça daquelas pessoas, e ela vai ficando carregada. E a expectativa daquelas pessoas, o desejo delas, a fé delas naquilo que elas estavam ouvindo, puxou. O que você está atraindo para a sua vida através das suas palavras? Eu quero te dizer que aquilo que você fala vai atrair algo para você. O que é que você está atraindo? Sabe, irmãos, nós estávamos há um tempo declarando, atraindo acertos favoráveis, contratos assinados com êxito, e ontem nós assinamos um contrato. O que é que você está atraindo para a sua vida? O que é que você está declarando? Nós estamos acordando e declarando a boa mão do Senhor sobre nós, favor diante dos homens. E o que aconteceu? Algo curioso. Esse proprietário do prédio que nós estamos entrando havia sido num primeiro momento irredutível na proposta. E aí ele tinha estabelecido um período, um prazo. Não, eu quero um prazo curto porque eu fiquei um pouco decepcionado com a locação anterior, aquela coisa toda. Mas um dia antes de assinar o contrato, ele ligou para o corretor e disse: olha, eu não te falei 48 meses, agora eu quero que seja 60. Não tinha nem assinado o contrato, irmão. O que é isso? Algo para alguém pode ser coincidência, não. Sei lá, algo corriqueiro que acontece mesmo nas negociações. Eu chamo isso de favor diante dos homens. Mas isso não vem sem que tenha havido uma provocação no reino do Espírito, sem que isso tenha sido gerado. As coisas não acontecem do nada, as coisas acontecem de maneira provocada. Será que foi um ato da soberania de Deus que tirou Paulo e Silas daquela prisão? Não, irmão, foi louvor. A Bíblia diz que Deus está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Eles estavam lá, louvando a Deus, orando, e a Bíblia fala que chega um momento que aqueles louvores, aquilo que eles estavam fazendo, mexeram com o reino do Espírito. Deixa eu parafrasear aqui para você. Deus procurou assim e disse: qual é a prisão que eles estão? Eu vou entrar lá agora. Meus filhos estão me chamando. Deixa eu te falar, se o meu filho gritar aí no meio dessa multidão, eu conheço a voz dele, eu sei onde ele está, e eu vou para ele. Quando Paulo e Silas levantaram a sua voz, Deus disse: eu já sei onde os meus filhos estão, eu vou lá agora, eu vou resolver essa parada. Eu estou falando, irmão, sobre princípios espirituais que vão chamar intervenções divinas, vão atrair o mover do Espírito para a sua vida. Então é isso que eu desejo, é isso que eu oro e é isso que eu declaro sobre você. Dias onde você estará cumprindo princípios da palavra no seu dia a dia, vivendo na palavra, a palavra permanecendo dentro de você, você guardando a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. De repente uma intervenção, de repente uma visitação, de repente uma manifestação. Aleluia, glória a Deus. Não é o acaso, não é coincidência, teve uma provocação aqui. Aleluia. Você sabia que os homens hoje têm estratégias, os cientistas, para bombardear as nuvens e provocar uma chuva artificial? Você sabia que a prática de princípios bombardeia o céu e chama a chuva? Louvor, adoração, mão santa, sem ira, sem animosidade, declarações, declarando a palavra, você começa a puxar algo.
Aleluia, as nuvens começam a ficar pesadas sobre a sua cabeça. Não tem para onde vai chover, irmão. Aleluia, vai chegar uma hora que vai chover. Você pode ficar em pé, querido? Aleluia. Eu declaro chuva sobre a sua vida. Eu declaro um liberar de coisas divinas sobre você. Eu declaro que muitas pessoas aqui, posicionadas na palavra, têm falado a vontade de Deus, têm crido nela, têm desejado essas coisas. Eu declaro que vai cair sobre você. Portas se abrindo para você, oportunidades divinas acontecendo na sua vida. Aleluia, intervenções da parte do Senhor. Glória a Deus. Você não vai perder o mover que Ele tem reservado para você. Sabe que coisas vão acontecer através de alguém para você, mas vão acontecer através de você para alguém. Um canal de Deus. Você tem sido chamado para ser um canal de Deus, para ser relevante onde você está, para mudar ambientes que você foi plantado. Não está a mesma coisa, não vai ficar do mesmo jeito. Você vai aprender a mover coisas. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Nós vamos adorar agora, honrar o Senhor, nós vamos louvar a Ele, nós vamos orar. Você vai declarar a palavra, você vai fazer o que a ocasião está te pedindo. Talvez os seus olhos naturais não estejam vendo nada, e nem precisa ver, mas creia, algo está acontecendo no reino do Espírito. Algo está acontecendo agora mesmo. Algo está acontecendo agora mesmo, porque você considera a palavra do Senhor, porque você honra a palavra do Senhor, porque você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração. Existe favor, existe graça, existe bondade, existe misericórdia disponível. Aleluia. Existe provisão. Provisão. Obrigado, Pai. Obrigado por moveres que promovem, que manifestam provisões acontecendo. Pessoas sendo supridas sobrenaturalmente. Nós te damos graças nessa noite. Te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te damos graças pelos benefícios que temos recebido. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Te damos graças pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por esse ambiente de unção. Coisas incomuns acontecendo na vida dos Teus filhos. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado.